Olhão, capital da Ria Formosa, é um concelho portuário marcado pela pesca e pelo turismo. Tem cerca de 45 mil habitantes e 343 pessoas por quilómetro quadrado. À semelhança de outros concelhos da região, o município de Olhão mantém o preço da habitação por metro quadrado acima da média nacional. O município lançou recentemente um concurso para habitação a custos controlados e avançou com obras na antiga litografia para a construção de mais 300 fogos sociais. O setor do turismo está em crescimento. Em 2023, o concelho de Olhão recebeu perto de 80 mil hóspedes e mais de 200 mil dormidas. Apesar da economia local se basear no turismo, o setor da construção, dos serviços e da restauração também emprega muitos trabalhadores. O socialista António Manuel Pina termina o terceiro mandato à frente da Câmara de Olhão, mas não sai de cena. Vai recandidatar-se a Faro. Bem-vindos, estamos a caminho das eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro. Até lá estamos a percorrer o país de norte a sul para perceber aquilo que se passa nos concelhos. E por isso, agora é a vez de olharmos para Olhão. Todos os partidos com assento na Assembleia Municipal foram convidados, mas apenas a AD, PSD, CDS e o PS aceitaram o nosso convite e são estes dois partidos que aqui temos e com os quais vamos debater. Aqui tenho do Partido Socialista o Ricardo Calé, atual vice-presidente da Câmara de Olhão, e pela AD também o António Andrade. Mas, senhores, muito obrigado por estarem aqui connosco. Vamos começar com a mesma pergunta para os dois. Neste caso, é um diagnóstico que fazem do Conselho. Vou começar pelo Ricardo Calé, que é do partido que governa a Câmara de Olhão já há alguns anos, e, portanto, pergunto-lhe, do seu ponto de vista, qual é a avaliação, qual é o diagnóstico que faz nesta altura de Olhão? Muito bem-vindos ao Algarve e muitos parabéns por esta iniciativa. É importante para nós que estamos a concorrer às autarquias, um pouco por todo o país, termos este espaço de informação, portanto, um bem-aja pela iniciativa. Obrigado. Em Olhão é uma cidade que tem uma identidade muito própria. Os olhanenses têm uma alma muito carismática e são os maiores defensores daquela que é a sua cultura, a sua identidade. Portanto, é uma localidade muito ligada à pesca, muito ligada ao mar, com uma história e uma cultura muito próprias. Ao mesmo tempo, temos ao longo dos últimos anos feito aqui algum crescimento naquele que é o panorama económico do Algarve, que é o turismo de sol e praia. Mas ao mesmo tempo temos também o orgulho de ter uma forte presença industrial. Temos uma zona industrial com empresas de referência na região e no sul do país e ao mesmo tempo uma comunidade ligada à pesca com uma dinâmica que se pretende sempre crescente. Fomos ao longo dos anos sido referência em 2 ou 3 momentos que muito nos orgulhamos. Olhão é neste momento uma das 7 capitais naturais de Portugal, portanto com a nossa Ria Formosa, sendo Olhão a capital da Ria Formosa, isto é um marco para nós, é importante manter e continuar a defender. E ao mesmo tempo também, falando aqui um bocadinho na nossa gastronomia, temos uma das 7 maravilhas doces do país, que é o Folar de Olhão, portanto, além de termos uma entidade muito marcada... Mas eu não estou a ver aqui. Eventualmente poderemos fazer chegar até ao final da tarde, sabemos que cá estarão em gravações até ao final da tarde. Portanto, esse compromisso fica já aqui, tanto da minha parte como a parte do António Andrade, de um dos dois, ou até os dois, faremos chegar o Folar de Olhão aqui à vossa equipa de gravação. Portanto, acreditamos que é um caminho que tem vindo a ser feito paulatinamente, de forma muito sustentável, de forma muito responsável. Mas quem ouvi falar, e desculpe interrompê-lo, Ricardo, até depois também temos a ouvir o António Andrade, mas quem ouvi falar acha que está tudo bem em Olhão. Não é verdade. Muitas coisas nós temos conseguido. Também eu quero ouvir sobre isso. Daí o diagnóstico não serem só coisas boas, não é? Nós acreditamos é que temos feito um caminho crescente de desenvolvimento sustentável. Naturalmente que há muita coisa a melhorar, nem tudo está perfeito. Diga-me 2 ou 3 exemplos. Nós temos ali vários desafios. Vou-lhe dar um exemplo claro que aconteceu nos últimos tempos. O Algarve foi fustigado por uma seca que levou a existirem normas regulamentares que obrigaram a que existe um cuidado na utilização da água. E, de facto, o
Concelho de Olhão cumpriu essas regras, nomeadamente a diminuição da rega nos jardins. E neste momento por termos cumprido essa premissa, temos os jardins de facto relativamente secos. Felizmente o problema da água nos últimos 12 meses já diminuiu, portanto uma das coisas que podemos ver neste momento assim logo a olhos vistos é, embora tenhamos feito uma boa requalificação urbana do espaço público, temos alguns jardins que estão muito secos e isso numa primeira vista e numa primeira visita e para a fruição pública dos nossos jovens que querem brincar nos espaços públicos não é algo que nos orgulhamos, mas é algo que queremos resolver. Ao mesmo tempo, Olhão é uma cidade que Para concluir, por favor. Tá bem. Para concluir, é uma cidade que tem uma forte presença também de uma classe que tem que ter um acesso à formação cada vez mais qualificada. E isso é também um dos desígnios e desafios que temos, aumentar a qualificação dos olhanenses, dando cada vez mais hipótese e mais condições para melhorar o se emprego e qualificar. reduzir alguma pobreza. Exatamente. Muito bem. António Andrade, ouvimos aqui um diagnóstico, permite uma classificação positivo por parte do candidato Partido Socialista, mas o António Andrade, na campanha que está a fazer, fala numa mensagem de mudança de rumo e uma gestão mais eficiente. Concorda com esta avaliação do seu opositor e que o problema de Olhão não só, mas também são os jardins secos? E não só. Antes de mais, quero agradecer o vosso convite e bem-vindos ao Algarve e dou os parabéns pela iniciativa deste programa e quero também transmitir-vos que é, de certa forma, o meu primeiro ato público enquanto candidato pela AD, quase que é uma exclusividade para o vosso canal. E dizer-vos o seguinte, é preciso ter coragem. Depois acertamos por nós para um eventual comentador. Sem dúvida, sem dúvida. Estou a brincar com dúvida. Mas isto para dizer o seguinte, é preciso ter coragem para dizer aquilo que muitos pensam e poucos têm a coragem de dizer. O PS tem governado nos últimos 50 anos. Isto não é o Salazar. Mas isto quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, Olhão está parado. Existem imensos problemas. Mas o PSD também governa na Madeira há 50 anos. Sem dúvida, mas a Madeira é um caso isolado, é uma situação regional, vive num contexto totalmente diferente do que aquilo que é o Olhão ou o Algarve. Apesar de o Algarve muitas vezes também ser insular. Isto porquê? Está no continente, mas é insular porque temos aqui um mar que é vamos chamar-lhe assim, que é o Alentejo, e o poder central muitas vezes não está tão perto, ou não consegue estar tão perto, ou está tão presente na região conforme devia estar. E muito disso tem-se refletido naquilo que é a indignação e o mal-estar da população em geral, tanto no Algarve como no Olhão, e haver o crescimento de outros partidos políticos que infelizmente não estão aqui, não têm a coragem de vir dar a cara, não conseguem vir debater com o poder que está instituído e vir confrontar ideias, mas enfim, deixamos essa questão de parte. Vamos focar-nos naquilo que é a nossa missão, naquilo que é o nosso objetivo, naquilo que é a nossa crença. Qual é a sua mudança de rumo então? É fundamental. Um ou dois pontos? Fundamental. Um deles é que nós temos medidas concretas, temos um projeto concreto com objetivos muito bem definidos que queremos implementar rapidamente e queremos transformar a nossa cidade. Transformar em vários aspectos. A questão das empresas tem que levar outro dinamismo. Temos que criar emprego de qualidade, temos que criar habitação credível, acessível para todos, não só para os jovens, mas também para os menos jovens, para a classe média. Temos que ultrapassar realmente a questão da água, é uma lacuna, é uma causa natural, a seca, mas sem dúvida que há formas diferentes de fazer as coisas e não havia necessidade nenhuma de quase fazer de Olhão uma terra seca, uma terra sem uma verdura, uma terra sem beleza natural. E nós queremos realmente, o nosso programa quer realmente transformar Olhão, trazer uma mudança credível, uma mudança com consciência e uma mudança em que a nossa liderança certamente irá trazer outras dinâmicas e traz outro fazer as coisas de maneira diferente, melhor, com mais humanismo, com mais proximidade das pessoas, com estar mais de perto da população e ouvir. António, vai-me perdoar, mas isso não é aquele discurso de político? Não, sem dúvida, eu não sou político, sou um profissional, empresário. Profissional da política? Não, sem dúvida nenhuma, não. Porque eu perguntei-lhe coisas concretas
e está-me a dizer o que é que gostava de fazer e tal, mas olha, uma coisa assim, fundamental. uma coisa muito genérica, percebe? Pronto, então vamos lá ir diretamente aos pontos, que é o seguinte, as entradas da cidade têm que ser melhoradas. Uma cidade que é a capital da Ria Formosa, que é Olhão, que tem uma beleza natural por si só, por ser à beira-mar, uma cidade que tem uma proximidade com a Ria Formosa e vive da Ria Formosa, não pode ter aquele tipo de entradas. Nós temos que ter uma cidade organizada. Nós não podemos ter uma cidade completamente esburacada, toda ela ao mesmo tempo, e com situações que se arrastam há anos. A cidade está parada, a cidade não evolui. A cidade sofreu um investimento essencialmente na zona, na Avenida 25 de Outubro. Onde está o mercado também, exatamente, não é? A zona foi requalificada. Exatamente, foi requalificada. E o que é que parece é que existe olhanenses de primeira, olhanenses de segunda e olhanenses de terceira. De terceira, o que é que isto quer dizer? Olhanenses de primeira são aqueles que vivem ali na zona ribeirinha e que têm o privilégio realmente de terem sido beneficiados por aquela requalificação. Depois temos os que vêm da Avenida 5 de Outubro até à linha do comboio, que são os olhanenses de segunda, porque é aí que a governação socialista tem-se centrado, além da zona ribeirinha, na sua gestão. E depois existem os olhanenses de terceira, que é nada mais nada menos tudo aquilo que está da 125 para norte. Está completamente esquecido. Diga-me uma coisa, o que é que o PS fez na Foseta nos últimos 50 anos? Zero. O que é que fez a Meu Carapaz? Renovou um largo. Que agora cujo nome não me estou a recordar. Major Castanheira. Major Castanheira. O que é que fez em Peixão? Fez uma zona ribeirinha, uma zona ali, uns jardins, fez ali umas coisas junto. Tem a promessa dos bombeiros municipais, do novo quartel. Não fez. Tem a promessa da pista de atletismo. Temos um clube que forma campeões. Há anos que tem esta promessa e anda a formar os nossos jovens no atletismo, na via pública e em Faro. Deixe-me ouvir aqui também o Ricardo Calé do Partido Socialista, o partido que governa Olhão há muitos anos. Ouvimos aqui o António Andrade falar em olhanenses de primeira, de segunda e terceira. Consegue compreender isto? Mais do que compreender, eu sou um indivíduo das ciências, portanto eu acho que a matemática e os números conseguem explicar muita coisa e muitas vezes desmistificar alguns chavões que vão sendo passados, porque repetidos muitas vezes podem se tornar verdade e não é verdade. E a matemática das coisas diz-nos que o investimento que a Câmara Municipal fez na Frente Ribeirinha é menor do que o investimento que fizemos, por exemplo, na Estrada de Quelvos. É menor do que o investimento que fizemos, por exemplo, na Rua dos Combatentes da Liberdade, em Peixão. É menor, por exemplo, do que a requalificação da rede viária que fizemos na freguesia de Moncarapaz e Foseta. Portanto, as três freguesias que não ficam no centro da cidade de Olhão tiveram investimentos superiores àqueles que foram aqui ditos e que muitas vezes são ditos também nestes grandes chavões das redes sociais. Portanto, eu acho que a matemática dos números demonstra que esta não é uma realidade. Ao mesmo tempo, dar também aqui nota que Peixão não está esquecido. Temos o Parque das Merendas, que é um dos sítios de maior fruição familiar que existe no Concelho de Olhão e tem corrido felizmente muito bem. E ao mesmo tempo, quando se diz que há alguma confusão porque tem havido muitas obras, Olhão tem existido um investimento considerável em toda a sua urbanidade. Portanto, naturalmente que traz constrangimentos numa primeira fase, mas que no futuro é sempre com um grande objetivo de melhorar a vida das pessoas. Um Olhão com uma melhor urbanidade, com uma melhor utilização de espaço público, naquela que é a grande gestão do condomínio que deve ser a utilização das pessoas. Mas não ficamos por aqui. Nós também achamos que temos que dar cartas, não apenas na gestão deste grande condomínio, mas também na resposta que damos à população. E, felizmente, nos pilares que são essenciais na construção de uma sociedade e de uma comunidade que se quer democrática e que se quer igualitária nas soluções que apresenta, não há olhanenses nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nós tentamos ter respostas para todos. E ter respostas para todos é dizer que na saúde somos uma referência a nível nacional, tendo médico de família para todos os olhanenses, algo que hoje em dia Sim, na preparação que paradigma. Fiz para esse debate, o Algarve tem um problema de facto com a saúde, mas no caso do Olhão
enfim, as coisas não estarão obviamente perfeitas, mas em comparação com outros concelhos, quer dizer, tomara muitos concelhos algarvios terem a situação que o Algarve, que o Olhão tem na saúde. Na saúde. E falamos de saúde, mas também podemos falar de um pilar também fundamental como a educação. E Olhão sempre foi referência na educação. Fomos uma dos primeiros concelhos a oferecer os manuais escolares gratuitos. Depois o Governo a seguir replicou esta medida. Fomos dos primeiros concelhos a ter apoio no pagamento das creches. Depois o Governo replicou esta medida. Ao mesmo tempo, fomos o primeiro concelho a ter a digitalização do ensino e por causa do Covid o Governo replicou esta medida. Portanto, Olhão sempre foi referência também na educação. E num problema que é de todos e que tem que ser um desígnio nacional e que tem que ser um desígnio de todos os partidos, que temos que nos apoiar mutuamente, independentemente de quem ganhe, é o desígnio da habitação. E aí também tentámos fazer diferença. Já vamos à habitação, porque é um tema que eu quero falar convosco. Aliás, é um tema que temos falado com praticamente todos os candidatos, porque é um tema, enfim, que é transversal ao país, mas eu gostava de trazer aqui também um tema que muitas vezes podemos pensar que faz parte só dos governos centrais, mas também tem muito a ver com os governos municipais, vamos dizer assim, tem a ver com as alterações climáticas. Um concelho como Olhão, que vive muito do mar, da Ria Formosa, e a Ria Formosa é vida, como sabemos. António Andrade, pergunto-lhe, do ponto de vista da AD, de PSD, CDS, o que é que vocês têm previsto para proteger a questão da água, porque o Algarve atravessa secas às vezes graves. Este ano, felizmente, não está a ser um dos anos mais graves. E relativamente também à questão das dragagens na Ria Formosa, para a proteção dos pescadores, a questão da circulação da barra, porque daqui para a frente as coisas, segundo os cientistas, vão ser piores. É verdade. Relativamente a essa questão, o que posso dizer é o seguinte: a questão das dragagens, ainda bem, o Governo da AD, a nossa Ministra do Ambiente, a professora Maria Garça Carvalho, já se antecipou e ouviu-nos na altura da pré-campanha, ou mesmo durante a campanha, porque eu tive o privilégio e a honra de fazer parte das listas, das legislativas, e tive a oportunidade de estar e privar algumas vezes com a nossa Ministra do Ambiente, a professora Maria Garça Carvalho. E muitas vezes nós falamos, nos trajetos das visitas que fazíamos, da necessidade e da urgência das dragagens. E ainda bem, em boa hora, que realmente essa questão veio ao de cima e até se fez ali uma operação de urgência juntamente com a APA, e o município de Olhão também colaborou, porque só tinha que colaborar, mal era para os olhanenses se assim não o fosse, e fez-se ali o enchimento ali de uma zona costeira, permitiu que a Fuseta, Ria, Costa pudesse ter praia de qualidade. Para a época balneária deste ano. Sim. Mas isto para dizer o quê? Que já foi anunciado, até inclusive pelo... Estamos a falar mais ou menos, segundo as minhas notas, 150 mil metros cúbicos de areia. Mais ou menos. Não podemos precisar, mas julgo. Mas foi um anúncio em abril por parte da Ministra do Ambiente. É isso que está a referir. Exatamente. E já temos anunciado e temos confirmado que este governo da AD, por isso é que eu acho que a AD vai ganhar em Olhão. Porquê? Porque nós somos, apesar de não estarmos ainda a governar o município, mas vamos estar, nós vamos ter poder de influência junto do governo. E eu acredito que essa medida e esse facto vai fazer com que estas necessidades vão se colmatar urgentemente. Mas isto para concluir, deixe-me dizer-lhe o seguinte: vamos fazer essa obra, vamos fazer a obra da requalificação, ou melhor, das dragagens da Ria Formosa, para desassorear, não só uma questão da navegação, mas sim também para dar uma nova, limpar ou criar uma oxigenação na circulação das águas, e há outra coisa que é fundamental. Tem havido aqui algumas preocupações por parte dos pescadores? Muitas, nesta questão dos atrasos e na segurança. Exatamente, é a segurança, é as barras que estão obstruídas, não se consegue navegar com a maré baixa, é o mau tempo que depois não permite com que eles consigam entrar e sair e fazer a vida deles natural que deviam de fazer, porque também têm que garantir o sustento e a sobrevivência das suas famílias. E depois tem uma questão que é as dragagens da Fuseta, por exemplo, vão até ao agora esqueço-me, se me ajudar,
Para salva-vidas? Não, A barra. à Lota, vão até à Lota. À Lota, sim. Até à Lota. Porquê? Porque até à data as dragagens, a circulação dos barcos até à Lota tem sido difícil, aquilo já não tem condições de navegabilidade. E só o facto dessa questão já valeu a pena todo o esforço e toda a dedicação e todo o meu empenho nas legislativas, porque também sei que influenciei de alguma maneira e sensibilizei para esse facto. As dragagens vão ser feitas toda a Ria Formosa, toda ela, e para aquilo que está conversado e está falado, vão ser com mais frequência. Vai haver um plano anual de dragagens para manter a Ria Formosa sempre ela, conforme se pretende, circulável e em segurança. E tem outra questão, que é fundamental para o Olhão, e era bom que estas dragagens também comatassem essa necessidade, e não fosse só as dragagens, também houvesse outras medidas corretivas de alguns focos de poluição que ainda existem na Ria Formosa. E em Olhão estão identificados, e o nosso atual ainda vice-presidente da Câmara de Olhão sabe perfeitamente disso, e não se pode fugir a essa questão, que é o seguinte: Olhão, e as pessoas que vivem lá sabem disso, ainda hoje sofre de descargas ilegais. E as medidas corretivas que deviam ter sido feitas duram há anos. Ou seja, tem-se vindo a fazer as melhorias necessárias, contudo, nunca são, como costumo dizer, vai-se fazendo. Ou não há aquela prioridade, não há aquela urgência. Deixe-me ouvir o Ricardo Calé também sobre esta questão. Já lhe faço perguntas específicas sobre isto das alterações climáticas, também eu quero ouvir sobre isto, mas temos aqui o António Andrade a falar sobre a questão das descargas ilegais. O que é que me tem a dizer sobre isto? Na zona baixa da cidade, que é uma zona que naturalmente, pela sua história, é uma zona mais antiga, existem várias ligações ilegais à rede de pluviais. E Olhão tem feito um forte investimento na detecção. Nós detectámos cerca de 382 ligações indevidas que conseguimos corrigi-las, impedindo assim que 150 metros cúbicos por dia de saneamento fossem parar à Ria Formosa. Naturalmente que o trabalho agora é muito mais fino, é muito mais cirúrgico, porque as grandes detecções já foram feitas. Estamos a falar de descargas de fábricas particulares? E muitas vezes, eventualmente, de construções mais antigas que, de forma mais ágil para conseguirem fazer a sua casa, faziam ligações dos seus esgotos às pluviais. Mas este tema é um tema que já é antigo. Sim. E que muitas vezes não descargas na Ria Formosa. Descargas nas pluviais que naturalmente depois vão parar à Ria Formosa. Mas este tema é um tema já tão antigo e tem sido de tal forma combatido que é estranho que venha a ser falado hoje em 2025, visto que é um problema que tem anos e anos e anos, e nos últimos anos nós conseguimos interromper mais de 80% dessa problemática. Portanto, é vir aqui levantar um sistema, levantar um fantasma antigo que pode não fazer sentido agora neste momento. Ricardo, vamos lá ver uma coisa. Nós hoje em dia temos ali o privilégio de ter a zona ribeirinha requalificada. Ainda bem que o fizeram. Porque nem tudo o que o PS fez durante os 50 anos está mal feito, sem dúvida. Não temos que ter consciência e a hombridade de reconhecer aquilo que também está bem feito. Agora, podemos dizer é que podia estar diferente e fazer aquela requalificação sem fazer o esforço e garantir que todos os focos de descarga ilegais naquela zona ribeirinha são eliminados. Desculpa lá, não me levem a mal, mas eu acho que isto, mal comparando, é quase como pormos um tapete novo à porta de casa e esquecemos de arrumar o pátio. Quer dizer, não fica assim lá muito bem composto o ramalhete. Eventualmente temos que controlar aqui um bocadinho mais os tempos, que eu também gostaria de ter aqui mais algum tempo para responder. E ao mesmo tempo acho que tem que haver aqui um respeito pelos serviços que têm tido um trabalho hercúleo no sentido de resolver estes problemas, e como lhe digo, é um problema que tem mais de uma década e que nos últimos anos tem sido feito um esforço brutal para se conseguir, não apenas através das medidas corretivas, como das penalizações que têm sido feitas no combate e quando se encontra essas, inclusive, ligações, e ao mesmo tempo no momento de formação aos próprios jovens, para que isto seja uma sensibilização de todos para com todos nas casas de cada família. Portanto, o trabalho que tem sido feito é um trabalho não apenas de intervenção no terreno, mas também de consciencialização. Já agora sobre as dragagens, e que estamos a falar na parte da Fuseta, relativamente à parte da Fuseta,
Nós temos aqui duas grandes vertentes que são fundamentais nós defendermos, por exemplo, na Fuseta, que são as duas grandes dinâmicas económicas que lá existem. O turismo de sol e praia, portanto a importância da reposição de areia na ilha, mas não menos importante, ou tão ou mais importante, a comunidade pescatória, que vive daquilo que o mar lhes dá e que tem que ter as condições necessárias de segurança para quando saem da barra saberem que por alguma razão de mau tempo têm condições de segurança para voltar. Não há nada mais importante nós garantirmos a segurança e proteção àquela família. Mas tem havido críticas, eu levantava essa questão ao António Andrade, levanto também para si, e dou-lhe tempo obviamente para responder a isso, mas tem havido aqui críticas, há alguns atrás, à questão da segurança na barra. Consegue reconhecer essas críticas dos pescadores? Nós conseguimos reconhecer porque estamos com eles nesse desafio, porque o que nós pedimos é que o Governo nos permita ficar com essa responsabilidade. Portanto, a dragagem do canal e da barra é uma responsabilidade da APA e a dragagem depois do canal até à Alota, como são areias sujas, é da responsabilidade da DGRM. Nós achamos numa primeira fase que estar sobre duas alçadas distintas... Deixa-me só clarificar para quem não sabe que a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, e a DGRM, que é a Direção-Geral de Recursos Marítimos. Exatamente. E nós achamos que só o facto de estar em duas unidades de gestão diferentes cria logo um grande transtorno. Ao mesmo tempo, o Governo veio anunciar há poucas semanas a criação do organismo de cogestão da Ria Formosa. É dar-lhe também nota que nós, quando ganharmos a Câmara Municipal em 12 de outubro, vamos exigir que Olhão, como capital da Ria Formosa, tenha a direção, a presidência dessa equipa de cogestão. E vamos também sugerir que o investimento que seja feito, que foi feito há 2 anos por nós no município de 300 mil euros, e este ano o orçamento que foi dado pela APA para que a Câmara Municipal fizesse esta obra na Ilha Fuseta de mais 370 mil euros, nós com estes 670 mil euros já tínhamos uma draga nossa com 2 a 4 homens que faziam este trabalho diariamente 365 dias por ano. Portanto, nós achamos, mais do que destas responsabilidades estarem nestes 2 organismos que são nacionais, que não estão perto do território, deveriam estar sim connosco, com a Câmara Municipal. E nós com esse investimento estaríamos a fazer e a proteger não apenas a parte turística, fazendo a obra com tempo, não apenas em maio ou junho, e estaríamos a proteger a comunidade pescatória, fazendo a dragagem do canal e da barra durante todo o ano. Deixa-me ouvi-lo também sobre a questão das alterações climáticas, que é, eu há pouco dizia ao candidato da AD que são os cientistas que dizem que com o passar dos anos as coisas vão ser ainda piores, seja na questão de incêndios, seja na questão no calor, seja na questão da subida do nível da água e até mesmo da temperatura da água. O que é que uma Câmara, mais do que um Governo Central, mas o que é que uma Câmara pode fazer a nível concelhio para proteger as suas populações? Porque são as populações mais perto da água, neste caso, que são as mais vulneráveis também neste tipo de eventos, às vezes extremos, e destas ocorrências que vão continuar a acontecer com cada vez mais frequência. Muito há a fazer, mas nós em Olhão sentimos alguma tranquilidade por saber que estamos a fazer. E muitas vezes as medidas não são as medidas mais populistas, mas são as mais responsáveis. Dando aqui 2 exemplos. Comecei a entrevista por dizer que teríamos que requalificar os nossos jardins. De facto, houve uma orientação governativa, através de despachos, que as câmaras municipais tinham que poupar na rega em determinadas áreas. E Olhão cumpriu. Eu não sei se os outros 15 concelhos do Algarve cumpriram, mas Olhão cumpriu. E por isso estamos agora abraços com o problema dos jardins estarem mais secos. Porquê? Porque cumprimos. Tivemos a nossa responsabilidade com esta pequena alteração, com esta grande alteração na dinâmica das alterações climáticas. Ao mesmo tempo, também por causa desta seca extrema que o Algarve atravessou em 2023, através do PRR, o Governo dotou uma linha dedicada à requalificação da rede de águas de todos os concelhos do Algarve. E nós sabemos que as obras de baixo de solo são as mais injustas, porque são feitas, são de extrema importância, mas não dão votos. E então nós tivemos que ir ao casco mais antigo do concelho de Olhão, nas ruas nas transversais entre a Almirante Reis e a 18 de junho, e tivemos que fazer aquela obra. E estamos ainda a fazê-la a 30 dias das eleições. Portanto, sabemos que todas aquelas pessoas vão estar naturalmente influenciadas negativamente, mas fizemos a nossa parte com a nossa responsabilidade. Além destas 2 medidas que foram feitas no passado... Mas onde ficaram problemas ainda para resolver? Era a zona onde tínhamos maiores percas de água, naquela zona de rede antiga tínhamos cerca de 30% de percas e agora reduzimos para menos de 10%, chegando assim aos desígnios que são nacionais e europeus para estas metas que temos que alcançar. Mas propostas para o futuro. Nós achamos também que além desta requalificação da rede de águas que permite diminuir as perdas de água, fazendo assim
assim proveito da água potável que não deve ser perdida indevidamente. Temos também que criar condições para que existam cada vez mais corredores verdes no concelho. E esses corredores verdes feitos através da criação de sombreamento natural e não apenas natural, nós vamos conseguir diminuir a temperatura do solo. Por isso, na nossa proposta, temos também para o próximo mandato a plantação de 1000 árvores em todo o concelho para fazer assim diminuir a temperatura do solo, também fazendo da nossa parte. Sabemos que isto é um desígnio que tem que ser nacional, internacional e global, sozinhos não chegaremos lá, mas a nossa parte será feita. Deixa-me então mudar de tema. António Andrade, volto a si para falarmos agora sim sobre a habitação. No programa do Partido Socialista fala-se na continuidade do programa de habitação a custos controlados, o novo complexo na antiga litografia. Estamos a falar de mais 300 fogos, se não estou em erro, e um concurso para outros 104 fogos em regime de venda. Confesso que quando estava a preparar-me para este debate na AD não encontrei números relativamente à habitação e admito que possa ter sido falha minha, por isso é que estou aqui a perguntar-lhe. Não, ainda bem que pergunta essa questão. O que é que vocês prevêem para a habitação no Concelho de Olhão? Olha, nós quando tomarmos posse no Executivo, a AD vai ganhar, garantidamente vai ganhar, vamos usar todos os instrumentos que estão disponíveis por parte do Governo para resolver o problema da habitação. Uma delas vai ser aplicar a nova lei dos solos, de converter os terrenos rústicos e urbanos em identificar promotores para nos ajudarem nessa missão e nessa tarefa para converter, para fazer novos projetos e construir habitação a custos controlados. Habitação acessível, essencialmente para os jovens e para os menos jovens e para a classe média. Isso é fundamental. Essa medida que foi agora recentemente anunciada pelo Executivo Municipal, indevidamente, quer dizer o seguinte. Indevidamente porquê? Porquê? Porque é uma medida que todo aquele processo foi uma grande atrapalhada. Foi uma grande atrapalhada porque aquele terreno da litografia foi comprado, depois foi cedido a uma empresa municipal, depois foi falhada uma candidatura ao fundos do PRR, depois voltou o terreno para o município e depois o Governo e o Ministro Miguel Pinto Luz, que também foi cabeça de lista para o Algarve em 2024, que também teve em Olhão num jantar comício, onde nós também tivemos a oportunidade, e eu tive a oportunidade de abordar esses temas e outros, como a mobilidade e a necessidade de alterar a orgânica e a forma de circular dentro da cidade, falamos sobre a questão da habitação. E o Governo e bem reforçou e dotou, reforçou a verba que havia disponível para construir os tais 2000 fogos a nível nacional. Como Olhão tinha um projeto dentro da atrapalhada toda que o Executivo do PS andou com o terreno para trás e para a frente, candidatura, não há candidatura, e agora há candidatura e depois não há candidatura, achou por bem e viu que havia ali, no meio daquilo tudo, alguma maturidade naquele projeto e investiu. Então não foi tão atrapalhada assim? Não, foi uma atrapalhada porque já devia ter sido feito. Porque repare uma coisa, vamos lá ver. Nós temos uma Câmara Socialista que governa há 50 anos. Caso único, democrático, só acontece em Olhão e em Portimão. Compare-se Olhão com Portimão. Não se esqueça da Madeira, António. Ouça, mas eu estou no Algarve, eu tenho Tá bem, que estar preocupado com aquilo que é. Não, mas é só para dar aqui as duas coisas. Mas comparando a Madeira com o Algarve, a Madeira está muito mais desenvolvida. Não, eu só lhe digo isto porque faço esses parênteses, porque o António fala de 50 anos de governação socialista em Olhão como se fosse uma coisa péssima, e é a sua opinião, não me cabe a mim. É muito má. Não me cabe a mim classificar isso. Não Salazar. Não me cabe a mim classificar isso. Mas eu tenho que lhe relembrar que a Madeira também é governada há 50 anos pelo PSD. Só por isso. É só para. Que há outras situações em Portugal de há 50 anos. Bem, e nem o Salazar também, como estava a dizer. Mas mesmo assim. Mas volte lá à atrapalhada da litografia que anda à habitação. Vamos lá. Vamos lá. Que é para depois também ouvir aqui o Ricardo Calé sobre isso. Não, a atrapalhada foi o facto de. Qual foi o projeto? Vamos lá ver. Em 12 anos fizemos 54 casas a custos controlados, onde as 20 primeiras pessoas que se inscreveram desistiram. 54 casas em 12 anos. Ou seja, onde é que estão as políticas de habitação socialista? Onde é que está o planeamento? O que é que foi feito? Ok, identificou-se agora o terreno, muito bem, arranjaram o terreno, cederam a uma empresa municipal, fizeram injeção de capital, veio chumbado pelo Tribunal de Contas, falharam a candidatura ao PRR, voltou outra vez o terreno para o município e ainda bem que a AD ganhou,
pegou naquele projeto que tinha alguma maturidade, que nisso não foi mal de um todo, apesar das prioridades que vão ser ali, não comatar todas as necessidades. O António não me explicou o que é que a AD quer fazer em termos de habitação aqui muito, no olha, muito mas simples. Espera lá. Deixa-me dizer. Tem que equilibrar aqui tempo. Nós temos duas Tem que medidas equilibrar tempo. E muita informação incorreta que está dada. Eu vou dar essa oportunidade. Eu acredito que alguma informação possa estar menos consistente, até porque nós, estando na oposição e na Assembleia Municipal, que é o meu caso, que sou deputado municipal, nem sempre temos toda a informação disponível. António, mas temos agora aqui então a melhor pessoa para explicar o que é que está a acontecer. Mas deixe-me só dizer as nossas medidas. 20 segundos, que é para eu passar aqui ao António As nossas Andrade, primeiras ao medidas Ricardo Caldeira. vão ser estas. É arranjar promotores que façam e que utilizem realmente esta lei dos solos, que transformem os terrenos rústicos em terrenos urbanos, onde 70% da habitação pode ser para custos controlados e os outros 30% vão... Quantas casas? Tem algum número? Isso depende, temos que identificar os terrenos, temos que identificar a disponibilidade de terrenos, porque há uma coisa que vocês não se podem esquecer. O investimento também ainda não sabe, é só depois com as necessidades. Porque o Olhão ainda está na fase de rever o PDM. Certo. Ou seja, já foi adiado 2 anos. Deixe-me chamar aqui o Ricardo Calé para lhe perguntar então, afinal, a palavra não é minha, não me leva mal, obviamente, que trapalhada é esta aqui da litografia e deste complexo com mais 300 fogos? Dar aqui uma ou duas notas. Eu já ouvi 2 ou 3 vezes o António Andrade falar temos que arranjar promotores. Aqui 2 notas. Primeiro, tem que ser privada, não pode ser só pública. Primeiro, a experiência diz-nos que, aqui bem perto, entre Olhão e Faro, tivemos 2 projetos de habitação a custos controlados. Em Faro, desenvolveu através de promotores privados, em Olhão fizemos nós, Câmara Municipal, através da empresa municipal FESNIMA. Um T2 em Faro foi vendido por 220 mil euros e um T2 em Olhão foi vendido por 105 mil euros. O que está a dizer é que quando é colocada a iniciativa privada... Tem que haver a margem do privado, que é mais que legítima. Portanto, há a haver margem de lucro para o privado, portanto o preço da habitação será mais caro. Esse é o raciocínio, não é? Depois, ao mesmo tempo, o que o António Andrade também diz é que Olhão só fez 54 casas. Temos que dar aqui nota que o Desígnio Nacional da Habitação começou há 7, 8 anos. E antes do Desígnio Nacional ter acontecido, a Câmara de Olhão já tinha sido mais uma vez pioneira como foi na habitação. Portanto, nós conseguimos fazer diferente porque encontramos os mecanismos que teriam que ser utilizados na gestão do território para o fazer. Enquanto os outros andavam a procurar como fazer, nós já estávamos praticamente a concluir a construção das 54 casas. Dizer que não se fez nada de habitação também é injusto. Olhão tem o maior parque habitacional a sul do país, nas 724 casas que temos de habitação social. E muita requalificação tem sido feita destes bairros, desde a Cavalinha, a Horta do Pádua, até ao bairro Fundo de Fomento de Habitação. Vamos agora passar para a requalificação do Largo da Feira e para a requalificação da Manuel Oliveira, conhecida como... Forma alguma querendo interromper. Eu tentei... Deixa-me só dizer 724 casas que todos os anos deixa o Ricardo concluir, António. É eu já volto a si. 900 mil euros. Deixa o Ricardo numa empresa concluir, municipal, acha isso uma gestão eficiente? Mas tão transparente. António Andrade, deixa responder que eu já volto a si e terá o direito, obviamente, de só pôr isso. Por favor, Ricardo. Força. E neste maior parque habitacional a sul do país, com as 724 casas que temos, achámos que tínhamos uma grande responsabilidade de requalificar este parque urbano, porque o desígnio da habitação é também o conforto e a salubridade. Ao mesmo tempo, fomos pioneiros na construção das 54 casas. E a questão da litografia é importante esclarecê-la. Portanto, a Câmara Municipal ia fazer a construção deste espaço, mas numa primeira fase achámos que tinha que ser a empresa municipal, que FESNIMA, que tem no seu core a habitação, que teria que fazer este projeto. No entanto, percebemos que o Tribunal de Contas não permitiu fazer o investimento necessário por parte da Câmara Municipal para que se fizesse a parte das infraestruturas e das caves públicas. Mas a FESNIMA já tinha concorrido ao PRR para conseguir ter, nós temos 2 modelos lá, temos um modelo de venda a custos controlados e de renda acessível. Por isso passámos então para a Câmara para que a Câmara o pudesse fazer. No entanto, em outubro do ano passado, houve o tal projeto do Governo das tais 26 mil casas e depois de nós termos tomado esta decisão, percebemos que o Governo iria então apoiar, através do IRU, da construção das 104 casas para renda acessível. E não poderíamos desperdiçar aqueles 23 milhões de euros para a construção daquele espaço. Portanto, 60% a fundo perdido, estamos a falar de 16 milhões de euros. Era da responsabilidade da Câmara Municipal, depois de termos tido esta informação, voltar a passar o terreno para a FESNIMA, a empresa que tinha... Os 16 milhões eram do Estado e o resto era a Câmara. Através
10 do IRU. Sim, do Portanto, Instituto de Habitação. Instituto de Habitação. 16 do Instituto de Habitação e para os 23 a diferença é que era da Câmara. Nós não poderíamos ficar aqui por uma mera questão populista de conseguir abdicar destes 16 milhões de euros para a construção, mas também dar nota que tínhamos aqui outro desafio. Por acaso, pelo Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, diria que estava resolvido até janeiro deste ano e já vamos em setembro e ainda não está resolvido. A política nacional tem também que mudar, porque as câmaras municipais não conseguem construir habitação de outra forma. Porquê? Porque a construção faz com que o endividamento da Câmara seja cedido e nós não podemos ceder o nosso endividamento. Aqui uma resposta... Dá só esta nota mesmo para terminar. É fundamental que o Governo altere esta política que permita que as câmaras municipais excepcionem o endividamento da construção da habitação, porque nós assim não conseguiremos construir habitação pública, a não ser pelo modelo que Olhão está a fazer. Endividamento bancário através de uma empresa municipal que está excepcionada de endividamento e assim colocar habitação uma resposta muito curta comunidade. só para ouvir o António Andrade e depois mudarmos de tema. Relativamente a esta questão das casas, do concurso para os 104 fogos e esta questão do projeto de litografia que são 300, qual é aqui o cronograma para tudo isto estar pronto? Os próximos 4 anos mais... Nós temos neste momento de dar aqui nota que o que estamos a falar dos 300 fogos estão em construção em Olhão, portanto nós temos aqui 2 sítios. 100 fogos. Não. Começaram... Não. Nós temos 300 fogos no Concelho de Olhão a ser construídos. Sobre que modelo? Portanto, temos cerca de 240 na litografia e 64 no bairro 16 de Junho Sul, que era, se me permite, uma zona muito degradada da Baixa da cidade, que não tinha condições de salubridade nem de segurança para as pessoas que ali vivem, e nós achámos que seria fundamental o seguinte: tudo bem que a zona da Baixa é a zona turística, mas nós tínhamos que dar dignidade às pessoas que ali nasceram, que ali cresceram. Portanto, não podíamos segregar, tínhamos que dar condições para que as pessoas continuassem a sua vida onde criaram a sua história. Portanto, adquirimos o terreno bem ali ao lado atrás do hotel, não segregamos, mesmo no centro da cidade, aquelas pessoas do bairro 16 de Junho Sul vão poder passar para as 64 casas onde cresceram, onde nasceram e onde fizeram a sua vida. Já vai tarde. Temos já então vai tarde. as tais 270 na litografia e essas 270 na litografia têm 3 fases. As 208 estão a ser construídas já, Para concluir, Ricardo, por favor. 104 para venda, custos controlados, e 104 para arrendamento acessível, depois as 76 na terceira fase, que também me proponho que já no início de 2026 iniciaremos o processo para então avançar já para essa terceira fase das 76. Muito bem. Antes de mudarmos de tema, António Andrade, 1 minuto. Falou aí nas 724 casas e agora estava aqui também com alguma oposição, digamos assim, ao que estava a ser dito. Mas 1 minuto, não lhe dou mais. Não, o que eu quero dizer é que já vai tarde. Porquê? Porque Mais vale tarde do que nunca, ou não? Exatamente, sem dúvida, mas essas pessoas só podem ter expectativa. Repare bem, quando nós, nesta fase do campeonato, é que estamos a começar é que ainda... nos dessem o exemplo é que da estamos governação ainda a PSD, o que é iniciar, que fez mais ou mais rápido. estamos ainda a iniciar Noutras câmaras. a construção. Olha, vou-lhe dar o exemplo. Essas 64 ou 67 casas, que disse, há quantos anos as pessoas estão à espera dessas casas? Há quantos anos? Há quantos anos? Tem sido uma inércia, tem sido uma estagnação. Repare bem. Mas há processos que demoram tempo. Tudo Na questão bem, da mas habitação, não pode nós sabemos ser, mas que não demora- pode ser. As coisas demoram tempo. Repare uma coisa, essas pessoas, quando é que elas podem ter o sonho ou podem ter a ambição de dizer assim, quando é que elas vão ver a sua casa? Quando é que elas... Daqui a 2 anos? Daqui a 3 anos? Mas a obra já vai no segundo piso, é daqui a um ano e meio. Tudo bem. Repara uma coisa. Para quem necessita de uma casa, quem necessita de um teto para si e para a sua família, quem necessita de uma habitação digna, não espera, desespera. E nós temos que ter a consciência que esses processos são processos demorados e que nós temos que ser mais Andrade, sérios, temos que planear antes. Já Foram ultrapassou o 12 minuto anos. que eu lhe dei. Já ultrapassou o minuto que eu lhe Peço dei. desculpa. Já ultrapassou. Já não é um flor, já são 2, é? Sem dúvida. Olha, repara. Temos que mudar de tema. Temos que mudar de bem, tema. tudo Vamos bem, lá, vamos vamos lá de tema, porque lá está, há pouco estávamos a falar sobre a importância de Olhão, a importância do mar, dos pescadores, falávamos um bocadinho da água e na questão das alterações climáticas. Eu queria voltar à água, não tanto nessa perspectiva, mas numa outra que tem a ver com os mariscadores, os bivalves, porque muitas vezes, Ricardo, volto a si, há umas interdições periódicas na Ria Formosa, normalmente em 2 zonas, se não estou em erro,
questão das biotoxinas, microbiologia, e isso tem impacto, obviamente, na questão dos mariscadores e etc. Pode parecer uma coisa pequena, mas não é, porque há muitas famílias que vivem disto no concelho de Olhão e noutros. E, portanto, queria lhe perguntar, Ricardo, que apoio municipal propõe quando há interdições, se é que esse apoio já existe, como é que se gera esta questão? Se me permite, não é uma questão pequena, é uma questão muito importante para nós. É o que eu estou a dizer, não, eu disse não é uma questão pequena, eu disse não é. Nós, Olhão, a comunidade pescatória e de mariscadores, é daquelas que nós mais nos orgulhamos. Nós temos um dos maiores certames de gastronomia e de cultura do país, que é o Festival de Marisco, onde podemos, durante aquela semana, levar bem alto aquilo que é o nosso marisco, aquilo que são os nossos bivalves da Rio Formosa. Festival de Marisco de Olhão, é verdade. Ainda tenho lá umas canecas de quando era miúdo, quando ia ao Festival de Marisco em Olhão. Que tanto nos orgulhamos. Portanto, é uma comunidade que para nós é muito importante. Portanto, nós temos que ter aqui dois grandes mecanismos de apoio a estas entidades. Olhão gera o GAL Sotavento, portanto temos esta responsabilidade e temos esta felicidade de serem Olhão que estão aqui todo o processo administrativo de apoio a esta comunidade pescatória, e assim continuaremos, porque a Câmara de Olhão é a que tem na sua esfera esta responsabilidade, e ao mesmo tempo dar aqui uma segunda fase de apoio e de investimento a esta comunidade pescatória, que é a requalificação do porco de pesca. Nós não podemos acreditar que aqueles homens, mais uma vez, se a maré estiver cheia, até conseguem aceder de forma mais segura às suas embarcações, mas sempre que a maré está mais vazia, é um verdadeiro exercício para homens, muitas vezes, e mulheres que já têm os seus 50, 60, 70 anos e não têm a agilidade necessária, sem falar de toda a perigosidade que existe naquela chegada às suas embarcações para poderem fazer a sua vida. Já tem projeto para essa requalificação ou ainda não? Nós aproveitámos a visita do Sr. Secretário de Estado das Pescas e do Mar para instar a que se concretize o projeto que já estava consolidado entre a Câmara Municipal de Olhão e a DOCA Pesca, que está neste momento no gabinete do Governo. Portanto, é urgente que esta requalificação exista. E, ao mesmo tempo, temos também ali uma grande zona de acessibilidade viária que a Câmara de Olhão não pode intervir porque não está sob a sua alçada. E nós o que pedimos também nesta visita do Secretário de Estado das Pescas e do Mar é, já que não fazem, deixem-nos fazer, porque nós temos que dar, pelo menos nesta parte das acessibilidades, este conforto e esta qualidade de segurança. E se foram vocês a fazer, têm alguma ideia de investimento, de plano, de quanto tempo? Neste momento acreditamos que a área que ali está, estamos a falar de cerca de 150 a 200 mil euros, que dada a urgência seria prioritário logo no primeiro ano de mandato nós fazemos essa requalificação. De requalificação apenas, estamos a falar apenas, da rede viária que dá acesso àquele porco de pesca. Mas 150 mil a 200 mil euros para um orçamento municipal, quer dizer, é dinheiro, mas é uma coisa, permite uma expressão, fazível. É sempre fazível, nós estamos disponíveis para fazer já. O que pedimos é que, como aquilo é uma área de gestão da DOCA Pesca, que nos deixem fazer. Sim, a questão não é dinheiro, é a questão da autorização. Sim, é da autorização. Muito bem, vamos passar aqui ao António Andrade, aliás, antes de passarmos assim, porque eu também fiz a pergunta na questão dos apoios municipais, muito rapidamente. Quando há as interdições na Rio Formosa, falou que tem que dar o apoio aos pescadores, quer requalificar esse porto de pesca, mas quando há as interdições, quando eles não podem, por causa da questão das toxinas e etc. Ou até mecanismos de defesa, e são questões estatais, não são questões diretamente ligadas connosco. O que eu lhe digo é que nós temos a parte administrativa que dá o apoio aos pescadores e aos mariscadores. Portanto, através do Ministério da Agricultura, das Pescas, eles fazem esses apoios aos pescadores. Através do gabinete que está em Olhão, que é o GAL. Portanto, nós tivemos essa vantagem de conseguir ter esse processo. Portanto, mas esses apoios nunca são municipais? Não, nós tratamos do processo administrativo. Mas as câmaras podiam fazê-lo se quisessem? Poderiam fazer, por acaso eu não sei se a lei o permite, porque eventualmente temos que perceber nas competências na orgânica da Câmara se nós podemos fazer esse apoio à atividade privada direta, mas é algo a estudar. Muito bem. António Andrade, do seu ponto de vista, como é que se pode apoiar mariscadores nesta questão? Isto dá-me vontade de rir, peço imensa desculpa, porque é o seguinte, interdições, pois vamos já voltar um bocadinho aqui atrás, tem a ver com toxinas. Toxinas têm a ver com o quê? Com as descargas ilegais. A principal medida é combater as descargas ilegais. Reforçar as medidas do combate às descargas ilegais. Temos que apoiar o quadro técnico, temos que reforçar o quadro técnico e temos que efetivamente consciencializar-nos a nós próprios que temos que combater as descargas ilegais. Essas duas zonas que estão constantemente com interdições realmente são crónicas e são críticas. E depois há outra questão aqui que também tem que se ver, que é essas pessoas, e cada vez mais já há menos mariscadores. Mas vai exigir, por exemplo, cada vez há menos. Dados públicos?
qualidade da água? Devia haver maior transparência sobre isso? Exatamente, devia Não, de mas haver... isso Há há transparência em análises constantes, atenção. Havia de haver Eu não estou a dizer que não há. Porque os mariscadores e pescadores que lá estão sabem bem o que se evoluiu nos últimos 10 anos. E a comunidade em geral, que pode não estar tão próxima desta questão, agora que está a ouvir falar tanto em descargas ilegais, pode pensar que isto ainda é um problema como era. Sim, é um problema, sim, temos que continuar a investir, mas muito tem sido feito. Atenção, mas ainda bem que me dá razão. Ainda bem que me dá razão e ainda bem que tem essa consciência, porque realmente 50 anos de PS e 12 anos, você está há 4 anos no Executivo. Pois é, que eu tenho estes 50 anos, veja lá, que parece que eu antes de nascer já mas tinha repara, aqui. já também não podemos deixar para trás o legado, não é? Não, Ao fim e ao muito- cabo é o muito mesmo nos partido, orgulhamos, não é? muito É nos o mesmo orgulhamos. partido, é a mesma lógica, é a mesma ideologia, é a estagnação e quem sente isso na pele são as pessoas que vivem, são as pessoas que precisam trabalhar e têm essa dificuldade, porque realmente são duas zonas extremamente críticas. E outra questão aqui que é para mim o mais grave, que é, não tenho nada contra a questão da forma como a ria é explorada, de forma alguma, mas acho que devia de haver de parte do município, e connosco nada vai haver, de certeza, uma defesa dos mariscadores de bivalves. Tem que haver uma defesa. Defesa em que sentido? É porque, repare, a Ria Formosa tem uma espécie que é de origem, vou-lhe chamar de origem nativa, que é a ameijoa boa, chamada-lhe A ameijoa boa, que é a ameijoa do Algarve. a ameijoa do Algarve. Só existem duas zonas, essencialmente, aqui no Algarve. E cada vez há maior mortandade. E tem a ver com a questão das águas, das Cada vez há toxinas. menos também. E tem cada vez há menos. Porque eu posso dar este caso. Eu lembro-me de ser miúdo, estar na Ria Formosa, passar a mão pela areia e haver não sei quantas... Exatamente. Hoje em dia a coisa já não é assim. Não é bem assim. E não é só isso. E depois também isso quebra os rendimentos das pessoas, desmotiva. As novas gerações muito dificilmente se dedicam a essa arte, não é? Quem vive disso vive com algumas dificuldades, algumas ou muitas Mas as alterações dificuldades. climáticas aí também têm um... Mas sem dúvida, mas repare, mas isto vai tudo a bater ao por mesmo. ação humana, claro. Exatamente. Agora aqui a questão é assim, se nós combatermos efetivamente com eficiência e eficácia, e temos que consciencializar e tem que haver uma maior consciencialização e tem que haver um empenho de todos para resolver a questão das descargas ilegais. Depois, trabalharmos... Porque isso depois também aumenta o preço. Não, A ameijoa boa, por exemplo. a escassez aumenta, claro. É isso. E A depois ameijoa boa hoje em dia é vendida a 27, 30 euros o quilo. Exatamente. Agora, perdi o raciocínio, peço desculpa. Não, está a falar na questão das descargas ilegais outra vez. Sim, não, mas toxinas. eu ia ultrapassar essa questão. Depois com a questão das dragagens, maior fluidez e oxigenação da Ria Formosa. Tem que haver, se calhar, um bocadinho de regulamentação ou de supervisão da nova exploração que está a acontecer das ostras, porque dá-me a sensação que aquele cascalho, que aqueles ferros... Dá-lhe a sensação ou tem evidências de... Eu não posso dizer que tenho evidências porque não tenho um estudo técnico e não tenho informação que me diga é esta a causa. Não posso dizer isso de forma alguma. Então deixa-me voltar atrás, agora não é para perder o raciocínio, porque estava a falar na defesa dos mariscadores. Sim, sem dúvida. E na questão da apanha do bivalve e na defesa de quem o faz. Defesa em que sentido? Concretamente? Temos que valorizar quem trabalha. Temos que valorizar os homens que se levantam de madrugada, em dias frios, com chuva, com vento, e que têm as mulheres... Mas isso é a vida de um pescador. Mas sem dúvida, mas temos que valorizar. Apesar da ameijoa ser cara no comércio e ser cara nos restaurantes, essas pessoas às vezes não ganham aquilo que é o valor justo do seu esforço. E a valorização tem a ver com a isso proteção. É um velho problema da pesca e da agricultura. Sem dúvida, perde-se ali a margem. Sem dúvida. Mas se houver uma valorização, um apoio, se tiverem bons postos de pesca, se tiverem boas condições... Mas defende algum apoio municipal a essas pessoas? Como disse, e bem aqui o nosso... Tem que ser a questão da lei para saber se uma Câmara pode fazer isso. Muito bem. Antes de fecharmos o debate e ir perceber também mais aqui uma pergunta comum para vocês, dar-lhe tempo de responder também a esta questão que o António levantou sobre a defesa de quem apanhou os bivalves, esta questão da ameijoa boa e etc. Queria ouvir também a sua perspectiva sobre isso.
Acho que temos de ter aqui, acima de tudo, a clareza de perceber quais são as competências da Câmara e até onde é que se findam essas competências. Portanto, nós conseguimos fazer a defesa até onde nos é permitido e conseguimos ir até onde nos é permitido. Que é um desígnio de todos, não há qualquer dúvida, que é um orgulho de todos, também não há qualquer dúvida. Ao mesmo tempo, dizer que os jovens não estão com vontade de criar novas empresas e desenvolver novos negócios em torno disso também não é verdade, em torno desta indústria pescatória e de bivalves não é verdade, porque tem-se assistido nos últimos anos a um acréscimo muito grande de jovens empreendedores olhanenses que têm continuado esta prática e melhorado inclusive a técnica e melhorado os meios de utilização e de funcionamento em prol dessa atividade. Portanto, eu acho que nós temos que sim continuar a dar este apoio e esta motivação, fazer o contacto com as entidades governativas no sentido de melhorar aquilo que pode ser melhorado, pedir alguma descentralização de competências na área para que nós possamos tomar garra e tomar as rédeas, aliás, daquilo que são as intervenções nos principais pontos de utilização e de função daquela atividade, mas depois acreditar também que não é passando uma informação errada continuamente que essa informação se torna verdadeira. Portanto, temos de ter aqui a responsabilidade de transmitir a verdade naquilo que se pressupõe quando falamos em público de várias situações. E esta é uma a ilusão que está tudo bem, porque não nunca me ouvirá dizer que está tudo bem. Os desafios existem e estamos cá com seriedade para tentar enfrentá-los, dizer o que é que conseguimos fazer e o que conseguimos fazer. Ricardo, relativamente à seriedade estamos certos, porque somos os dois únicos que estamos cá. Porque há outros partidos políticos que estão em extensão que não têm a coragem de dar a cara. Vai ser o último a falar, porque o primeiro no debate foi o Ricardo Calé, portanto vai ser o último a falar. Mas dá também aqui nota sobre isto que é muito temos que concluir, Ricardo. Que é muito importante. Olhão não pode voltar para trás. Nós não nos podemos esquecer que há 15, 20 anos atrás, Olhão estava nos 16 concelhos, era das 3, 4 cidades que tinham uma fama mais baixa. Hoje em dia estamos no top 3 daquelas cidades que têm a melhor qualidade para quem visita e para quem cá vive. Portanto, nós também temos de ter orgulho daquilo que foi feito. E nós não podemos voltar àquela época em que, quando se entrava em Olhão, cheirava mal e as pessoas até eventualmente gozavam um bocadinho com os olhanenses. Não podemos voltar àquela época, porque eu, quando era novo e queria muitas vezes ir aos mercados comer o meu gelado na gelva, e os meus pais diziam às 9 da noite tens de estar em casa, porque os jardins têm umas sebes gigantes e estão lá toxicodependentes em plena atividade, porque aquilo era uma insegurança para todos. E este volte-face é um volte-face que foi feito de forma consolidada, não apenas nesta parte urbana, mas também nas respostas que damos na parte de educação, saúde e apoio social. Portanto, muito os foi feito. Toxicodependentes, não me lembro quando era mesmo, mas o cheiro, isso ainda e nós não podemos voltar atrás. Nós claro. não podemos agora, por políticas Ricardo, populistas de novas tendências, estragar aquilo que tem sido feito de forma tão consolidada. Última pergunta para si, para depois passar ao António Andrade, que é uma pergunta comum aos dois. Primeira medida que tomará se ganhar a Câmara Municipal de Olhão, plausível ou concreta? Quando ganhar a Câmara Municipal de Olhão, a 12 de outubro de 2025, vão ser 3 áreas que vamos investir de imediato. Primeiro, a requalificação dos espaços verdes para a requalificação em áreas relevadas de grande dimensão, onde não há de grande dimensão das áreas relevadas para a fruição do espaço público, reconverter em jardins com baixas necessidades hídricas. Depois, estacionamento, fazer o grande parque de estacionamento a sul do Lidl e do continente, para assim conseguirmos resolver uma grande necessidade que existe no concelho, que é a falta de estacionamento de longa duração, que leva com que as pessoas que nos visitam nas épocas mais altas vão estacionar no centro das cidades onde as pessoas vivem. Esses estacionamentos têm que sair de lá. E, em terceiro e mais importante de todos, iniciar a construção da terceira fase da litografia e iniciar a construção da habitação a custos controlados em Moncarapaz, que já temos o terreno, e também em 2025 adquirir o terreno na Fuseta e em Puxão, para fazermos também os 2 programas de habitação a custos controlados nestas freguesias mais fora do centro da cidade. Muito bem. António Andrade, último minuto e meio é para si. Os tempos dizem a minha regi que está tudo equilibrado. O Ricardo começou, o António Andrade tentou aqui fintar e ultrapassou umas vezes, mas já conseguiu recuperar. António, minuto e meio final para si. Primeira medida que tomará quando for eleito presidente, se for eleito presidente da Câmara de Olhão? Não, mas vamos lá. Se for, isso não acontece. Vou ser eleito. Garantidamente. Eu ainda não leio bolas de cristal nem a cabeça dos eleitores. Não, mas eu tenho a certeza disso. Porquê? Porque com a AD, certamente... nós já temos a AD no governo, teremos um governo forte, teremos uma governação local também forte e com a coragem necessária iremos a transformar a nossa cidade para um nível superior, onde a qualidade de vida e a qualidade de vida essencialmente e o bem-estar comum de todos vai ser a nossa prioridade. Medidas concretas. Olha, eu vou-lhe ser muito sincero. A primeira coisa que vou fazer no dia de tomar posse, vai ser juntar todos os funcionários do universo municipal e transmitir-lhes uma mensagem muito simples. Não há partidarismo, há uma missão, que é voltar a dar brilho ao Olhão,
voltar a dar dignidade às populações olhanenses, voltar a fazer de Olhão a capital, a verdadeira capital da Ria Formosa e não só, ser uma referência a nível nacional, voltar a pôr Olhão no mapa, na esfera pública, combater a inércia, combater o compadrio, combater a falta de eficácia de alguns serviços municipais. Projetos, estamos a desenvolvê-lo, Para concluir, por favor, António. temos um programa, com uma equipa capaz, estamos a estudar o investimento e aquilo que é necessário para fazer a obra. Nós não temos tantos dados enquanto o seu vereador e candidato António Andrade, temos tem. que fechar. E para lhe dizer o seguinte, nós queremos verdadeiramente transformar Olhão e pôr Olhão no mapa e dar qualidade de vida e dignidade à população olhanense. É esse o nosso desígnio, é essa a nossa missão, é esse o nosso objetivo. Muito obrigado. Obrigado eu, obrigado Ricardo Calé. Eu esperei 1 hora, mas o fular ainda não chegou. Pode ser que a coisa ainda se resolva durante o dia, ou então depois combinamos e vamos comer uma ameijoa boa lá. Isso é que é de valor, isso é que é de valor. Isso eu não digo que não, eu sou imparcial, portanto vou com os dois. Não há problema nenhum, que eu vou. Mas pronto, Ricardo Calé do PS, António Andrade da coligação ADPS-CDS, muito obrigado aos dois por terem vindo. Nós aqui no Conta Lá vamos continuar a acompanhar estes debates e a fazê-los para si, para que consiga fazer uma escolha informada no dia 12 de outubro, dia das eleições autárquicas em Portugal. Fique connosco, que estamos a contar Portugal.